muito bem-vindos! E hoje a gente tá com uma figura que a gente sempre pedem, né, amiga? Levem figuras femininas de relevância que empoderadas, que falam pra mulheres. Isso, e hoje temos aqui Cristina Carvalho. Mais conhecida como? Cristina Carvalho. Mas fala o seu apelido. Mais conhecida... Cristina Caipiruá. Cristina, conta um pouquinho, pessoal, da sua trajetória, o pessoal entender por que você veio aqui falar de empoderamento. Conhece, né? Exatamente. Bem, gente, primeiro, boa tarde. Boa tarde. É um prazer estar aqui com vocês, participando Prazer é todo nosso. ao redor de uma mesa tão alegre, né? Eu gostei disso, viu? Muito bom. Na realidade, eu venho de uma cidade do interior de Minas, Antônio Carlos, uma cidade super pequena. Que é pertinho ali de Barbacena, que você disse, né? Sim, 12 quilômetros. Uhum. Dá pra ir a pé. Se quiser, dá pra ir a pé. E eu tenho, assim, uma trajetória, uma pequena trajetória também na vida política. Uhum. Eu venho de uma família de 3 irmãos, eu sou a mais nova, que já não tô tão nova assim, né? A mais nova que já tá velha. E você é a única mulher dos irmãos ali? Sim, eu tenho 2 irmãos acima de mim. Uhum. Meu pai foi funcionário público mais de 40 anos, ele era contador, foi professor também por mais de 40 anos. Minha mãe doméstica, costureira. E aí nasceu a Cristina, né? E, Cristina, você fala que você veio de uma carreira do funcionarismo público, né? E quando que te deu esse start de vida política? Como é que foi isso? Olha, na realidade, eu acredito muito que a vida da gente já está escrita. Com certeza. Porque eu tentei várias coisas e acabei me tornando funcionária pública. Você trabalhava na prefeitura? Sim, eu entrei... Qual que era o seu cargo lá? Eu como entrei funcionária na pública? prefeitura através de concurso. Uhum. No cargo de concurso eu era coletora, mas na realidade eu nunca trabalhei como coletora, porque eu sempre ocupava cargo comissionado. O que é coletora? Desculpe Coletora minha ignorância, é desse que momento. coleta impostos. Ah, sim. As pessoas, quando eu fiz concurso, eles achavam que coletor ia ser gari. Eles faziam essa confusão. Ficou tipo da coleta ali, né? Do ato da coleta. Isso. Aham. E ali comecei a minha vida como funcionária pública municipal. Foi onde despertou o interesse de entrar na política. Porque como funcionária, eu via muita coisa bacana, mas também via muita coisa errada. Uhum. Eu via muita coisa em prol da população, mas eu via também um certo... Esdaindo, talvez, das pessoas que ocupassem. uma má vontade de ajudar. E um belo dia, numa roda de amigos, alguns anos depois que eu já era funcionária, uma rodinha de amigos, tomamos... Uma cervejinha, uma geladinha. Eu ia falar café, né? Mas era uma cerveja. Mas eu já sei que você gosta de uma geladinha igual nós aqui. Com É certeza. pena que hoje a gente está dirigindo, né? É, a gente. Aqui tem carteira, aqui nem dirige. Mas não vai voltar a oportunidade. Não vai. Espero que não. Espero que você volte. Mas a gente sentado ao redor de uma mesa, e na época eu tinha meus 26 anos, e a gente falando, né? Tá acontecendo isso, aquilo e tal. E ao redor dessa mesa tinha um vereador que exercia o mandato dele. Eu disse assim, não, eu tenho vontade de entrar na política. E ele disse para mim assim, eu acho que você deve entrar. Primeiro que você é mulher. Aí eu achei bacana, né? Já me discriminou ali. Uhum. Depois, você é jovem. Como se ser jovem fosse pecado, né, gente? Primeiro que você é mulher, você já está desqualificada para isso, né? Como você disse. Terceiro, né, primeiro porque ser mulher, segundo por ser jovem e terceiro porque sou caipira. Olha só. Na realidade, ele não usou essa palavra, mas ele deixou muito claro isso. Porque você veio bem do interior, né? E eu disse, olha, eu vou entrar. E aquilo ali te deu mais força pra... Eu sou movida a desafios. E nesse dia, nessa mesa, eu falei para mim mesmo, eu vou entrar. E aí procurei um partido, me filiei, que até então eu não era Isso tem filiada. quantos anos? Isso foi quando, Cristina? Foi em 1992.
20 anos atrás, é isso, gente? Foi Eu sou ruim de matemática. 30 anos atrás? Isso tudo? O Luciano fez as contas ali rapidinho, já fez 30 anos atrás. Sim. Ou seja, se hoje a gente tem uma participação baixa feminina na política, 30 anos atrás, lá não devia ter ninguém lá na sua cidade que era tinha alguma mulher vereadora? Não. Aí eu fui a primeira. Sim. E comecei, e gente, olha, foi bacana demais, sabe? Assim, porque quando eu falo que eu sou caipira, porque na realidade os meus pais moravam na zona rural. Eu já nasci, na época já nasci em Barbacena, mas só ia lá para nascer, né? E voltava para Antônio Carlos. Mas eu tenho muito orgulho de falar que eu sou caipira. Tem gente que tem vergonha. Eu não, eu tenho orgulho, porque eu acho bacana, sabe? Eu não posso negar as minhas raízes. Saiu e aonde não, você eu chegou. não tenho motivo para negar minhas raízes, Jade. Sim, com né? certeza. Eu acho que nem eu, não é nem vergonha ninguém. nenhuma, Pelo contrário. Né? E eu acho que mostra também essa superação sua, porque, como ele disse, uma mulher caipira, que na época até jovem, você tinha quantos anos? 26. 26 anos, né? E você foi lá, rompeu com todos esses paradigmas que te permeavam ali e falou, não, peraí, tem lugar pra nós também. O carro que eu tinha era uma variante 1 e ele não tinha assoalho. Sabe aqueles carrinhos dos Fristons? Eu lembro muito daquilo. Literalmente era o carrinho dos Fristons. Eu mesma saí pela rua fazendo minha propaganda. Por surpresa de todo mundo, eu acho que até minha, eu fui eleita com o maior número de votos. Olha que bacana. Numa cidade pequena, onde E você as teve o pessoas não apoio acreditavam. naquele momento na candidatura em si? O partido em si te abraçou, as pessoas apostaram? Ou você foi muito desacreditada ali por todas essas questões? Não, o partido não me apoiou em nada. Na realidade, a primeira atitude foi minha. Eu pus na minha cabeça que eu queria ser. Tive o apoio total da minha família, do meu pai, dos meus irmãos. Isso é muito bacana, minha mãe já tinha falecido. Porque acaba que assim, as pessoas mais do interior, principalmente os homens, são bem machistas. Então, a sua família, seu pai te apoiar, né, foi algo bem bacana. Não, meu pai saiu para a E rua ser para me machista ajudar, meus bacana, irmãos, bacana. sabe? Minha mãe já tinha falecido, ela faleceu com 42 anos, muito jovem, eu também era jovem na época. E aí as pessoas foram se aderindo. Eu costumo brincar que eles se aderiram à minha loucura na época. Teve uma estranheza na época? Tipo, gente, uma mulher candidata. Não, eles riam, as pessoas riam. Levavam meio que na brincadeira, de uma ironia, não né? Não acreditava que você conseguiria, né? Não. Seria só mais uma candidata. E achavam que eu estava ficando louca mesmo, né? Quando saiu o resultado, interessante, que eu levei tanto susto, porque eu acreditava, mas ao mesmo tempo você fica... Desacreditando, né? Eu fiquei 7 dias de cama com febre emocional. Gente do Que céu. loucura. É uma loucura, né? Falar que aconteceu isso, mas aconteceu. Mas acontece muito. E o cara que estava ao redor da mesa e que falou que não devia fazer isso, ele perdeu essa eleição. Olha só. E ele já ia para o terceiro, Pra quarto. você, perdeu pra você. É a pessoa que ele julgou, Acredito que sim. né? Que colocou lá embaixo. Isso é uma história bem legal de outras mulheres ficarem sabendo. E assim, uma coisa interessante, gente, porque quando você está na Câmara, quantas vezes eu ouvi na rua assim, vereador só sabe receber, vereador não faz nada, vereador... Para que existe vereador? E ainda existe uma grande falta de informação, porque o legislativo ele é muito mais importante que o executivo. Porque o executivo... Muitas pessoas não sabem isso, né? A própria palavra fala, executivo, executa. O legislador, no caso do município vereador, ele é que dá o aval para o prefeito. É ele que nos representa, né? Ele que representa o povo. Ele que vai discutir os projetos, ele é que vai apresentar projetos de políticas públicas. Quer dizer, ele é a nossa fala dentro da casa. E as pessoas acham que ele não tem importância nenhuma. A verba vem toda dali, né? Através dessas propostas, desse projeto de lei, né? Sim, projeto. Então a verba vem toda dali, né? Explica pra gente um pouquinho, o que faz um vereador ali, os trâmites. Olha, o papel do vereador, assim, simplificando,
o primeiro papel dele é fiscalizar o executivo. É um papel de fiscalizador. O que o executivo está fazendo de certo ou de errado. Então, essa é uma das grandes funções dele. E a outra função é estudar aqueles projetos que o executivo manda para a Câmara. Porque o executivo ele trabalha em cima de um orçamento, que também é votado dentro da Câmara. Mas, às vezes, o orçamento não é o ideal. O executivo, às vezes, precisa pedir suplementações, que aumente alguma coisa, que troque alguma coisa. Tudo isso passa pela Câmara. Então, o executivo só consegue trabalhar bacana se a Câmara permitir. E o vereador, ele pode, sim, apresentar alguns projetos, desde que não envolva no erário. Né? Por exemplo, o vereador ele não pode apresentar projetos que tenha gasto, porque a questão de gasto vem do executivo. Mas o vereador ele pode fazer projetos denominando uma rua com o nome tal. Entendi. Tudo é políticas públicas mesmo, que às vezes tem muitas políticas públicas que não tem um gasto. Agora, aumento do funcionário, aí já parte do executivo, mas quem vota é sempre o vereador. Entendi. Então o papel dele é muito importante. Como é muito importante o papel do deputado estadual, né, no estado, o federal, porque nenhum dos poderes executivos podem fazer o que eles pensam na forma que eles pensam. Tem que passar Por isso pelos a três importância poderes, né? do poder legislativo. E você também já esteve no executivo, né? Sim, porque aí, Você começou como vereador e depois o seu segundo mandato já foi como prefeita. alguns anos depois, aí eu já tinha 36 anos, 10 anos depois. Porque, na realidade, eu Você sempre foi fui prefeita de que cidade? da minha cidade. Da minha, né? Eu falo isso com uma vontade. Foi lá também que você foi vereadora, Sim, em Antônio sim, Carlos. sim. Eu sempre fui apaixonada pelo Leonel Brizola. Sempre acreditei muito naquilo que ele defendia, sabe? E aí você começa a se encantar. Por isso que eu me tornei pedetista. Porque pelo encantamento mesmo, eu costumo falar que eu sou pedetista de coração. Porque ele brigava pela igualdade, ele brigava pela educação, que, do meu ponto de vista, é uma das coisas muito importantes. Né? A gente tem que investir nas crianças, principalmente, né? Começar lá, ó, as crianças, os jovens. Eu acho isso muito bacana. E outras coisas que ele defendia que eu concordo plenamente. E a gente acha que às vezes é lugar comum falar, porque a educação é base de tudo, e é real. Ela é a base mesmo de tudo. Então, tem que se investir nisso, né? Porque não adianta você investir em infraestrutura, em segurança, em tudo, se não tiver uma educação. Até porque a base é realmente a educação, sim, de tudo. De tudo. E assim, só que eu penso que isso tem que sair do papel. Porque se investe muito só de boca. Exatamente. Né? Olha, eu vou fazer isso, mas não acontece. Sim. Aí, quando eu saio do legislativo, eu queria conhecer o outro lado da moeda. São dois lados completamente diferentes. Um você cobra, o outro você executa. E eu, como funcionária, eu pensava, gente, não, aquilo ali podia ser diferente, por que não é? Aí foi outro desafio, porque eu tinha sido a primeira vereadora na minha cidade e, de repente, eu quero ser prefeita. Você foi a primeira prefeita mulher também? Sim, eu fui a primeira mulher prefeita em Antônio Carlos e a primeira mulher prefeita do PDT no estado de Minas. Oh, que bacana. E assim, para mim também foi uma surpresa, porque eu sempre acreditei, mas é aquele negócio, é um jogo, né? Política é um jogo. E eu quis entrar porque eu pensava assim, no executivo eu posso fazer mais. E realmente eu pude fazer mais. Cristina, teve casos assim que te marcaram na vida política, que você lembra assim, e você levou aquilo às vezes como uma causa, como uma bandeira, ou como um propósito de vida mesmo?
Letícia, eu ficaria aqui o dia inteiro falando, né? uma semana falando, né? Porque são muitas histórias. E acaba que nessa área você consegue ter acesso a muitas histórias realmente. Né? É onde você realmente pode ajudar a população. É lógico que a gente não consegue 100%. Isso ninguém consegue. Não dá. Mas se você consegue 50%, já é uma vitória. Já tá ótimo, né? Porque assim, é muita burocracia, não é da forma, não é como o dia a dia da gente em casa, né? Até depende de várias coisas, vários fatores, né? Até para se adquirir as coisas é complicado. Porque, por exemplo, vamos pensar na caneca. Dentro do executivo, para comprar uma caneca, você não pode simplesmente ir na loja e comprar a caneca. Sim. É processo licitatório. Aprovação. São muitas coisas que envolvem isso. Mas tem algumas coisas que me fez entender que eu estava no caminho certo. Uma delas aconteceu numa campanha de corpo a corpo, a gente ia de casa em casa. Eu fazendo essa caminhada, eu me lembro que andei 9 meses. Nossa. Eu sempre fui gorda. E eu perdi, na época, 10 quilos. Nossa. Foi uma ótima dieta. Melhor do que a academia, viu, Letícia? E eu me lembro que eu cheguei numa casa e tinha um menininho agachado, brincando na terra, rabiscando com um graveto. E eu falei assim, chama sua mãe para mim. E o menino continuou do mesmo jeito. Ele não mexeu. E eu falando, ei, meu amiguinho, sua mãe tá aí nada. E o menino continuou lá com o gravetinho, riscando, né, o chão. Isso veio uma mulher, que era a mãe dele, e falou, você tá precisando de alguma coisa? Eu falei, eu queria falar com a mãe dele. Ela falou assim, olha, você desculpa, mas meu filho não ouve. E quando ela falou isso, eu falei para mim, para mais ninguém, só para mim. Eu olhei aquilo e falei assim, aí, é uma coisa que, se eu estivesse lá dentro, eu poderia ajudar. Você falou que você tem uma perda auditiva também, né, Cristina? Sim, eu, quando criança, tomei um remédio e perdi 40% da minha audição. Gente. Mas como foi alguma prescrição antibiótico. errada? Não, é porque só existia na época essa medicação. Eu tive nefrite quando criança. Nossa. E aí, quando eu vi aquilo, mexeu comigo, sabe? Pela sua história também, né? Eu não sei, mas talvez tenha sido. Sim. E eu saí dali com um pensamento, olha, se eu chegar lá, eu quero ajudar esse menino. E eu acredito muito em Deus. Na minha cabeça, nada acontece por acaso. E logo que eu ganhei, não sabia nem o nome do menino, como até hoje não sei. E, sinceramente, assim, não me preocupo com isso. Eu me lembro que, assim que eu ganhei, eu chamei a secretária de saúde, falei com ela, fulana, vai na localidade tal, procura uma criança, mora... Aí eu fui dando... Você tinha as referências ali, né? Sim. Como uma cidade pequena não era tão difícil de encontrar, né? Na rua tal, tem uma criança de tal idade. E essa criança morava até num distrito de Antônio sim. Carlos. E ela encontrou a criança, eu não sei o nome da criança até hoje, não me lembro da mãe, sinceramente, se chegarem aqui na minha frente, eu não sei quem é. E aí você conseguiu que essa criança fosse atendida nesse hospital especializado em Bauru? Sim, aí foi algumas vezes, né, e a última vez, eu liguei para o motorista, eu preocupada, porque os carros assim mais velhos, de pegar a estrada muito longe, né? E eu ligava sempre, aonde vocês já estão, né? E eu liguei para o motorista e falei com ele, e aí, vocês já estão chegando? Ele falou assim, não, nós estamos em tal ponto da estrada. Falei, como é que foi? Ele falou comigo assim, escuta. Aí ele aumentou o som, e eu lembro direitinho do menino falando assim, abaixa isso aí que eu estou ouvindo demais. Nossa. Olha só. Até hoje, isso me toca, sabe? Porque... eu não sei quem é, também não preciso saber. Mas você sabe que você fez Não, ali eu vi... o propósito, né? Que eu tinha que estar realmente à frente. Sabe? Que Deus quer isso de mim. Ele quer que eu abra mão de uma parte da minha vida pelo outro. E logo em seguida, isso foi logo no início.
eu passei uma outra situação também que eu vou me lembrar sempre. Na nossa cidade tem um hospital que chama Pequeno Hospital Santa Maria. E ele é pequeno mesmo, ele tem 12 leitos. Mas é a nossa porta de entrada para o polo, que é Barbacena. E ele ficou fechado 3 anos. E nós passávamos, assim, vergonha em Barbacena, porque eles criticavam. Não tem um hospital, aquela coisa assim. Não, tá vendo um comboio de Antônio Carlos, sabe, assim... Desmerecia, né? Não tinha nenhum pronto-socorro? Não, Antônio Carlos só tem esse hospital. Hoje tem unidades básicas, mas aí é a partir da minha entrada. E era uma coisa que eu sentia na pele, porque cidade pequena é assim, o vizinho passou mal, você põe dentro do carro e leva, né? Um se ajuda. Aí eu fiz um propósito, que uma das coisas que eu faria era reabrir aquele hospital em 1 mês, com a ajuda de muita gente, muita. Eu criei a associação do hospital, porque aí as pessoas da população podiam nos ajudar. Né? Porque a prefeitura ela não pode, por exemplo, fazer um evento para arrecadar dinheiro, mas a associação poderia. Então eu consegui, na época, 30 voluntários que começaram a me ajudar. Em 1 mês, esse hospital começou a funcionar e funciona até hoje. É uma emergência? Sim, são os primeiros atendimentos, mas... E aí, em casos mais graves, encaminha-se para Barbacena. Mas eu tenho orgulho de dizer que, naquela época, aí começou a acontecer o contrário. Barbacena ia para Antônio Carlos. Que bacana. Por quê? Bacana sim, né, gente? Não, bacana no sentido assim... Deus, vocês não me interpretem mal. Porque assim, teve... Aí você falou assim, aí o jogo virou. Não, e a gente recebia diferente. Sim. Sabe? Tipo, seja bem-vindo. Porque é muito triste uma pessoa com dor, passando mal e ainda... Ser recebida mal, né? E ainda ter que ser maltratada. É porque é um momento de maior fragilidade ali. Sim. Não só da pessoa, mas principalmente da família, né? Num caso de saúde, um caso de emergência ali, aí você já tá na merda. Ainda tem um mau atendimento, aí ninguém merece, né, gente? Não, dá vontade de virar as costas e ir embora pra casa, né? Mas aí você depende daquilo. Com isso, nós ganhamos assim, um respeito da cidade vizinha, porque a gente, lá para você conseguir, por exemplo, um dermatologista, você ficava aí 1 mês e Antônio Carlos era atendido na hora. Porque aí a cidade pequena não tem a fila. Sim, a demanda é muito menor, né? Então, não é que a demanda seja menor, mas quando você coloca vários profissionais, aí ela se torna menor. Sim. Mas é bacana, foi uma experiência bacana, tanto de um lado quanto do outro. E às vezes eu penso que nós, seres humanos, devíamos participar mais desse meio político. Falando agora de participação política, né? Tem até essa questão, a gente fala muito hoje da representatividade feminina. A gente vê isso hoje, claro que não é como 30 anos atrás, quando você se candidatou, mas a participação ainda é muito pequena, né, Cristina? Por mais que tenha, ainda é muito pequena. Às vezes tem aquele percentual mínimo que tem que se cumprir ali no partido. Que você vê ainda desse cenário que a gente vive hoje? Letícia, eu vou falar uma coisa que eu não tenho muita certeza desse dado que eu vou falar, mas me parece que em 77 deputados mineiros, me parece que são só 10 mulheres. Eu não tenho muita certeza desse dado não, viu, gente? Então, assim, eu penso que nós, mulheres, nós não temos que ser melhores que os homens. Eu não sou a favor da mulher estar acima do homem. Eu sou a favor da gente ser igual ao homem. Que a gente se completa. Existem coisas que só o homem faz. Existem coisas que só nós, mulheres, fazemos. Então, eu luto muito para me igualar ao homem. E uma coisa que me deixa muito entristecida, porque todas as vezes que eu me candidatei, todas as vezes que eu ganhei, ficou muito claro, através de pesquisas, né, que eu fui eleita todas as vezes
com o maior número de votos masculinos. Olha só. Então me entristece saber que nós mulheres não votamos em nós mulheres. Não acreditamos E essa questão mulheres, do apoio, hoje em dia isso é muito falado, né? Em todos os, principalmente muito na internet, sobre essa questão de mulheres apoiarem mulheres. Porque isso agora está sendo falado, mas antes não era tanto. Muitas vezes a gente vê que o preconceito e o machismo parte das próprias mulheres. Não é real isso? Sim. Eu não consigo entender o porquê. Porque, gente, essa questão de dados, eu posso não estar dando uma informação muito correta, mas me parece que 56, 57% do eleitorado é feminino. Ou seja, a gente podia estar dominando a política, né? Exatamente. Em representatividade, em tudo, e não ainda estamos começando a engatinhar, né? A verdade é essa. E às vezes as mulheres nos criticam. Olha que coisa maluca. Sim. A própria mulher critica a mulher. Pois é. Então, eu gostaria muito e quero ver, e vou ver, se Deus quiser, antes de eu ir para outro plano, eu quero ter o prazer de ver assim, as mulheres se igualando mesmo. Porque, gente, a mulher trabalha em casa, trabalha na rua, né? Ela dá um jeito. Então, eu ainda acredito que nós, mulheres, vamos acordar para isso. Né? Mas sempre tendo o homem ao nosso lado. Há poucos dias eu fiz até uma comparação numa escola. Eu falei, olha, eles falam que a mulher nasceu da costela de Adão, não é? Não tem essa historinha? Sim. E que por isso o homem, eu já ouvi isso de vários homens, nós somos melhores porque vocês foram tiradas da costela dos homens. E eu um dia respondi para um homem, não, nós somos melhores porque nós damos a luz. Com certeza. Mas na realidade, se você analisar, Deus é tão perfeito que quando ele tira a costela ali do Adão e nos faz, ele realmente colocou a gente um pouco submissa. Mas aí ele dá a nós, mulheres, o privilégio de trazer a vida. Nesse momento ele nos iguala. Sim. Né? Então, assim, ninguém, eu realmente me perdoei as pessoas que acham que a mulher tem que ser maior ou melhor. Eu não penso assim. Eu penso que seria ótimo, muito bom, e vou lutar muito por isso sempre, que nós sejamos iguais aos homens. Né? Porque se a gente se completa, as coisas fluem. Né? Com certeza. É verdade. Eu tava vendo até um vídeo esses dias que fala um pouco sobre isso. Ela falou que aquela Jujut, você segue ela, não, né? Aquela Jujut. Ela é ótima, ela fala muito dessas questões de feminismo e tal. Aí ela tava contando o caso de uma amiga dela, que entrou no carro, num táxi. E aí, não sei que teve o motorista da frente, né? Não sei se era mulher ou se é homem, ninguém sabe ainda. Fez uma barbeirada ali e tal. Aí o taxista falou assim, posso que é mulher. Só que aí ela ficou muda, tipo assim, atrás, né? Não. Aí ele viu que ele ficou numa situação, ele, não, né, que eu tô brincando, tá? Inclusive, homem faz mais merda no trânsito que mulher. Mulher é mais consciente, tá? Ela, não, pra mim, não tem isso. Homem e mulher dirigem, tem uns que dirigem melhor ou melhor, mas não tem nada a ver sobre ser mulher ou sobre ser homem. Isso é de cada um, eu acho. E ela falou que ficou um silêncio naquele momento, porque é exatamente isso. Né? Não é a questão de sexo, de ser homem ou de ser mulher. Né? Eu lembrei muito dessa fala agora, você falando isso. Se complementam ali, tem características complementares. As pessoas querem generalizar. Não é falar que um é melhor ou outro é pior. Eu acho que a gente tem que lutar pela nossa igualdade ali. Né? Que hoje em dia ainda existe uma igualdade que é assim, que as pessoas falam, não tem. Claro que tem, gente. Claro que a gente ainda é desacreditada sim, a gente ainda é sobrecarregada sim. Os próprios salários. Os próprios salários. A mulher às vezes trabalha na mesma função que o homem e não recebe. E não recebe. Sendo que a mulher trabalha na função, a mulher trabalha em casa, essa mesma mulher é mãe. O homem, lógico que às vezes ele consegue ali focar naquilo, porque ele só tem aquilo para focar. A verdade é essa. Na maioria das vezes. Há muitos anos atrás, Letícia, eu participando de uma palestra, eu achei muito interessante o que a palestrante colocou. Ela falou que a mulher ela era muito mais capaz para fazer várias atividades ao mesmo tempo, que isso vinha da infância e que o homem só conseguia focar em uma
coisa de cada vez, por causa da infância. Porque ela falou que nós, quando criança, a primeira coisa que a gente aprende é brincar de casinha. E a casinha você cozinha, você lava, você passa, você tem várias atividades. E que o homem, a primeira coisa que ele aprende a brincar é com carrinho ou com bola. E aí é só um. Sim. Eu achei super interessante ouvir isso na época. E trazendo para os dias de hoje, eu consigo associar isso a uma verdade. Porque nós conseguimos fazer tudo. Sim. Eu já ouvi até, eu não sei se isso é real, tá, gente? Eu já ouvi, assim, falando que isso vem muito dos primórdios mesmo, dos primatas, de que o homem, ele tem essa visão muito assim, porque você, às vezes você fala assim, pô, ele abre a geladeira, cadê a manteiga? A manteiga tá aí. Tá aí, não tá aqui, pode vir. Você abre a manteiga, tá ali. Você fala, não é possível, né? É o que a mãe fala, se eu for ir achar, eu vou... Você tá bom e tal. Mas isso fala que é muito que o homem tinha aquele olhar, o homem saía pra caçar, então ele tinha aquele olhar de mira mesmo, caçador, pá, de fixar um ponto. E desde então a mulher ficava ali na caverna. Filho, nananã, horta, tal. Então a gente já tem esse olhar assim. Quer ver uma coisa pra gente ver? Olhar periférico, isso aí. Isso, cara, isso eu acho muito real. Porque o homem, quando você tá sentada na mesa com seu esposo, seja que for, passa uma mulher bonita, o homem tem que virar a cabeça pra ver uma coisa impressionante. E ele faz assim. Aí você fala, não tô vendo nada. A gente consegue só fazer isso aqui, ó. Tuf, já dei conta de tudo. Numa olhadinha, mas não é real. É verdade. Às vezes, tipo assim, o Cristiano, meu marido, ele é cantor, né? Aí ele vai tocar, às vezes, numa festa. Eu falo, nossa, como é que foi lá o casamento que você tocou? Ele, como assim, como foi? Como é que tava, Cristiano? Decoração? Tava bonita e tal. Ah, eu não vi isso, não. Eu falo, como é que não viu? Você tava dentro do negócio. Que cor que era a flor? Eu não reparei. Eu falo, não é possível, gente. E a gente dá conta de tudo. Uma olhada a gente fala, sabe? Que roupa tá vestindo, como é que é a decoração. Então, isso vem muito de... Você quer ver uma diferença interessante entre o homem e a mulher? E aí eu torno a falar que eles se completam. O homem age muito pela razão. A mulher, além da razão, age com o coração. Outra coisa que eu volto a questionar nós mulheres. A gente precisa de mais coração nesse país. A gente precisa de alguém que olhe realmente com um olhar assim, de querer cuidar. Um sentimento, né? Porque assim, me perdoem os homens, mas às vezes eles são secos, não é? Tipo assim... Na maioria das vezes. Eu pinto essa... O que você acha? Devo pintar essa parede de amarelo, amarelo, vermelho? Protetor, que é o que o Luciano escreveu ali. Esse instinto protetor mesmo. E às vezes não seria só a razão para cuidar de uma cidade, para administrar uma cidade, né? A gente tem que cuidar mesmo. E às vezes, gente, isso eu passei por isso muitas vezes. Às vezes, enquanto você não resolve aquele problema, você não consegue ter paz. É uma coisa interessante. E o homem não, às vezes ele não se envolve. Exatamente. Sabe diferenciar, né? Eu tive um fato também muito interessante, que aí eu acho que foi a questão materna. Apesar de eu não ser mãe, né? Mas eu tenho sobrinhos. Aconteceu um fato, porque cidade pequena, assim, ser prefeito de cidade pequena não é fácil, não. Porque, por exemplo, aqui vocês nem vê o prefeito, às vezes. Cidade pequena, as pessoas vão para a minha casa. E eu me lembro Todo que... mundo sabe onde que você mora. Não, eles vão para casa da gente, né? E eu me lembro que uma pessoa na cidade precisava de uma cirurgia, estava entre a vida e a morte, e foi me pedir ajuda. E eu não podia ajudá-lo se eu não tivesse o aval da justiça, porque o SUS dava cirurgia. E se o SUS dá a cirurgia, o poder público tem que aguardar. Mas o cara foi embora, a família foi embora, e eu não consegui dormir. Eu pensava, gente, a prefeitura... Levou pro coração, né? A prefeitura tem o dinheiro, por que eu não posso pagar? Sabe, aquilo começou a me incomodar. Às 3h pouco da manhã, eu liguei para a secretária de saúde e falei, me ajuda a achar a solução. Às 7 horas ela me ligou e falou, só tem uma solução, se a gente se autodenunciar. Eu fui para a justiça e me denunciei para conseguir pagar a cirurgia pro cara.
Eu lembro direitinho que nós chegamos, a promotora falou assim, quem é Cristina? Eu. Quem é fulana? Que era a secretária. Aí ela falou, vocês sabem que vocês estão se autodenunciando? Eu falei, sim, doutora, porque eu preciso disso e disso para salvar uma vida. Então, assim, e eu falo isso, não é para mostrar que fiz, é para mostrar que existe uma forma de fazer. E aonde a mulher é importante, porque se fosse um homem, teria esquecido aquilo. É verdade. E hoje está lá, ó, a pessoa que fez a cirurgia está viva até hoje, Bem... sabe, super bem. Eu devo até morrer antes. Sabe? Então, assim, eu acho muito interessante essa participação nossa na política. Com certeza. Cristina, a gente tem um quadro aqui no nosso programa que a gente faz toda vez com todo entrevistado, que chama Papum. E é o seguinte, a gente fala uma palavra, e você responde com a primeira palavra que te vem à cabeça. Isso. Sabe? Vamos tentar, né? Manda aí então, Jade. Vamos lá. Um medo. Morte. Uma mania. Falar contando. Falar contando? Como assim? O tempo todo eu converso contando as letras daquilo que você fala e daquilo que eu falo. Mentira. Hã? Sério? Sério, 5 letras. Gente, mas isso deve ser uma loucura na sua cabeça, não? Com certeza. Você fica assim... Mas desde a vida inteira? Há 56 anos. Jesus! Você já conhece alguém que faz isso também, igual você? Sabe que eu nunca tive essa curiosidade? Tanto é que para ler, eu me canso muito quando estou lendo. Porque chega a ser cansativo, né? Gente, eu não ia querer conversar com ninguém. Eu ficava reclusa, não quer nem Para, gente, não fala nada. Tô pensando, tô contando acontecendo. Mas é automático, você não percebe. Gente. E eu descobri isso depois de adulta também. Ah, sim. Vamos lá. O que você não vive sem? Café. Café. Eu também não vivo sem café. Essa daqui é muito dia engraçada, sem né? café. Porque assim, às vezes a gente vai pro churrasco, ontem inclusive foi isso, a gente tava tomando uma cerveja, aí ela para tudo, tipo, no meio da tarde. Ela chega com um café e a outra mão tá com a cerveja. Aí ela toma o café, é a hora do café dela, só que ela não pode tomar cerveja, entendeu? Mas o café equilibra a cerveja. Um sonho. Um mundo melhor para todo mundo. Família. É o maior bem que Deus me deu. Amor. Minha família. A Cristina também tem um, não é um pod, né, Cristina? Como é que a gente denomina? Não, o meu é uma brincadeira caseira, chama Hora da Prosa com Cristina Carvalho. E você posta vários vídeos lá? Sim, eu abri agora um canal no YouTube, mas assim, bacana. quando vocês têm, eu tô concorrendo com vocês têm 60 mil seguidores, eu devo ter 1000. Bom, né? Comecei. Tá ótimo, 1000 pessoas ouvindo a gente, é muita gente ouvindo a gente. Não, eu nem tenho 1000. Então, no YouTube, eu comecei agora, eu tenho 300 e poucos inscritos só. Deixa aí também, o Luciano, 4 mil o link da Cristina. Mas é na cozinha da minha casa, sabe? E uma hora entra pra vocês verem, eu comecei no Facebook. Sim. E na realidade é isso, é um bate-papo. A gente leva, por Vivências, exemplo, profissionais para poder falar. Por exemplo, há pouco tempo foi uma amiga minha falar sobre disfagia, sabe? Um tema interessante. É uma coisa bem educativa. didática. Entra lá para vocês verem, quem sabe uma vez, em algum momento... Chama nós lá, ué. Mas já fica convidada para irem na minha casa. Vai ter um cafezinho? Não vai ter cerveja. Então é pra ontem, pode chamar nós. Olha, mas estou fazendo o convite. Vai ter uma cachaçinha, o torresminho e o angu com taioba. Nossa Senhora, vai ter perfeito. mesmo. Então E, fechou, amiga. e uma boa prosa. Isso aí é com nós mesmo. Vamos agendar mesmo. Vou ficar Vamos. muito feliz de Vamos vocês participarem comigo. E vai ser uma experiência diferente para vocês. Com certeza. Né? E nós, de Antônio Carlos, vamos ficar muito felizes em recebê-las. Então espera nós aí, Antônio Carlos, que nós estamos chegando, né, Nós amor? estamos chegando. Cristina, muito obrigada. Obrigada. Eu que agradeço. Sucesso aí na carreira, na política, e que você continue essa mulher aí Inspiradora. arretada, fazendo mais
com esse pensamento de... Corajosa ou doida, não sei, né? De doido e louco e... Todo mundo tem um pouco. Exatamente. Eu queria agradecer você, Letícia, você, Jade, pelo carinho. E muito sucesso, ou melhor, mais sucesso para vocês, que sucesso vocês já são, né? E parabéns pela iniciativa. E fica aí o convite. Eu aguardo vocês na hora da posse. Estaremos lá. Muito obrigada. Quero mais aí, Antônio Carlos. Gente, se inscrevam no nosso canal. Ativem os sininhos. Ativem o sininho, viu? E que toda segunda-feira temos vídeo às 7 horas. Toda segunda às 7 da noite. Ativa o sininho que sempre que entrar no ar, vai tocar aí pra vocês. Que aí vocês não perdem. Que aqui o papo é bom, é garantido e pode entrar. Beijo, gente. Beijo. Falou, gente. Tchau.